Olá, vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia, no Salmo 1. E hoje nós vamos meditar um pouco sobre o tema Ser Feliz, ok? Então abra sua Bíblia, já deixa pronta aí, daqui a pouco vamos ler esse texto da palavra de Deus. Vivemos num mundo hoje muito diferente, vivemos um tempo de globalização, vivemos um tempo onde as notícias e as imagens chegam muito rápido à palma da nossa mão. Vivemos um tempo de confinamento e isso também tem causado assim muitos problemas. Problemas em famílias, problemas entre amigos, ou seja, nas amizades, tem afetado também o trabalho. Há pessoas que já perderam o seu trabalho e há pessoas que estão tendo que reinventar os seus negócios, né? O seu trabalho. Tem sido um tempo muito complicado. Neste tempo, precisamos lembrar de uma coisa muito importante, que a felicidade que o nosso Deus promete é uma felicidade perene, constante. Não é algo que está submetido às circunstâncias da vida. Vivemos um tempo onde muitos cristãos ou se apavoram, ok? Ou vão para um outro extremo que é até perigoso também da religiosidade. Precisamos ter o equilíbrio e a felicidade plena em nossa vida em todo o tempo. Apesar das circunstâncias, precisamos ser felizes, mais do que felizes. A pergunta que algumas pessoas têm feito é: será que é possível sermos felizes mediante os problemas mais graves da vida? Por exemplo, quando alguém perde alguém querido. E eu mesmo já conheço várias pessoas que perderam seus entes queridos agora, nessa pandemia. E aí, como ser feliz diante de uma perda? Como ser feliz diante de um desemprego? Como ser feliz diante de uma falta de perspectiva da vida? A palavra de Deus ela traz para a gente algumas orientações, na verdade ela traz para nós algumas garantias de felicidade. Algumas pessoas, por exemplo, tentam pular algumas etapas da vida e acham que se fosse possível pular outras, seriam felizes. Eu não sei quantos aqui já assistiram um filme chamado Clique, onde Adam Sandler, né, que faz o papel principal, ele pula, ele ganha um controle remoto e ele então faz com que avance algumas cenas da sua vida, coisas que ele achava que eram chatas, ele avança, coisas que ele achava que não tinha importância, ele pulava, enfim. Só que as coisas não deram muito certo, porque não é isso que traz felicidade. Pular as etapas não traz felicidade. Mesmo nos momentos de aperto, mesmo nos momentos difíceis da vida, a felicidade é construída e ela pode ser vivida apesar das lágrimas, apesar do choro, apesar das incertezas. Alguns escritores, poetas e mesmo líderes políticos falaram sobre felicidade ao longo da história. Por exemplo, eu vou citar aqui só algumas frases, mas só para percebermos a tentativa que as pessoas têm, e alguns até acertam em alguns pontos, não estou a criticá-los, mas apenas para vermos o que os poetas, os políticos, os escritores falaram sobre a felicidade. Por exemplo, Carlos Drummond de Andrade disse: ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Ok? Não vamos entrar no mérito. Georges Bernanos, eu não sei a pronúncia correta do nome, porque ele é um jornalista francês, foi um jornalista francês. E aí ele disse o seguinte: saber encontrar a alegria na alegria dos outros é o segredo da felicidade. Eu achei interessante essa frase. Não vamos entrar também nos méritos. Érico Veríssimo disse: felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. Ou seja, também é alguma coisa que faz a gente refletir. Bertrand Russell disse que não possuir algumas das coisas que desejamos é parte indispensável da felicidade. Então, na visão dele, se tivermos tudo, não seremos felizes. Ok. Mahatma Gandhi também disse: não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Ok? Bom,
Agora, diante disso tudo, o que a palavra de Deus, o que a Bíblia nos diz? E aí mesmo eu quero ler o Salmo 1. O Salmo 1, abra aí a sua Bíblia, se ainda não abriu, acesse aí pelo telemóvel, pelo tablet, pelo computador, aceda aí a aplicação, não há nenhum problema. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz, muito feliz, mais do que feliz, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Pai, porque a palavra do Senhor é alimento para as nossas vidas. É verdade que muitos homens e mulheres ao longo da história falaram, definiram, tentaram encontrar a razão, o motivo da felicidade, mas, ó Deus, nós sabemos e cremos que somente em Jesus seremos bem-aventurados, seremos mais do que felizes, acertaremos o alvo da vida que o Senhor mesmo propôs para nós. Ó Deus, obrigado por tudo, fala ainda conosco e dá-nos um tempo ainda de reflexão e de tomadas de decisão nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, ainda estou de casa por conta do isolamento social, da quarentena que vivemos e respeitamos esse tempo. Mas mesmo de casa eu quero passar aí a sua casa, a sua família, chegando aí na sua casa. Talvez nesse tempo de reflexão, nesse tempo de pregação da palavra, haja uma necessidade de dispersão, ok? Porque não estamos, de repente, numa sala fechada, não estamos como algumas pessoas chamam de santuário, né? Santuário somos nós, mas bom, a questão é, não estamos numa sala e a possibilidade de nos dispersarmos é muito grande. Então eu queria que nesses próximos minutos, se possível, põe aí o seu telemóvel no modo avião, desliga a televisão, não saia para outra coisa. São apenas alguns minutos de concentração para que possa receber a palavra de Deus aí no seu coração, ok? Estamos juntos? Então vamos lá na palavra de Deus. Primeira coisa que para sermos felizes, diante daquilo que nós lemos na palavra de Deus, no Salmo 1, no Salmo 1, precisamos fazer as escolhas certas. O versículo 1 e o versículo 2 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, ou o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A grande verdade é que a nossa vida é composta de inúmeras escolhas. Todos os dias nós tomamos decisões, fazemos escolhas, desde das escolhas mais simples e corriqueiras, ok? Até mesmo as mais complexas, que vão definir, por exemplo, uma mudança de emprego, uma mudança de casa, seja alguma coisa assim mais pesada, vamos assim dizer, em termos de decisão. Mas o Salmo 1, ele começa com a palavra felicidade, bem-aventurado. E três coisas ele diz aqui da pessoa que não é, ou seja, o que a gente não pode fazer para ser feliz, ou seja, bem-aventurado aquele que não e aquele que não. Há três nãos para sermos bem-aventurados, ou felizes, ou plenos nessa felicidade. A primeira ele diz que é não andar no conselho dos ímpios, ou seja, o ímpio aqui é aquele que não tem a fé em Cristo Jesus, aquele que não tem a fé genuína em Deus, ou seja, aquele que não crê
aquele que ainda não entregou a sua vida. Não estou dizendo que pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Jesus não possam dar bons conselhos, não é isso. Mas o conselho aqui tem a ver com a vida, o conselho aqui tem a ver num aspecto muito maior. Cuidado com a falsa segurança de que quando eu quiser eu saio. Porque a questão dos conselhos aqui, dos ímpios, é algo que engoda, é algo que nos envolve muitas vezes sem percebermos. Então ele diz, não ande, não caminhe, não vá junto no conselho dos ímpios. Ouça aquilo que a palavra de Deus tem para a sua vida. A outra questão que ele diz é não se detenha, não pare no caminho dos pecadores. Cuidado aqui com a falsa segurança de que eu estou junto, mas não faço. Eu sei quem eu sou, então eu posso andar onde eu quiser, posso parar onde eu quiser. Muito cuidado, nem sempre isso é tão fácil. A outra que ele diz é, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui já não há uma falsa segurança, já houve uma acomodação, já mudei a minha forma de pensar, já desisti daquilo que eu andava. Perceba o seguinte, bem-aventurado aquele que não anda, então estava andando, havia uma caminhada. A segunda é, não pare, ou seja, aquele que andava parou e depois assentou-se. Percebe que ninguém senta de repente, ninguém se acomoda, ninguém acomoda-se de repente. As pessoas estão numa caminhada e de repente se distraem, começam a ouvir coisas que não deveriam, dar ouvidos a coisas que não deveriam, a pessoas que não deveriam e de repente para. E ao parar, são engodadas e se acomodam e aí assentam-se. Quem é feliz? Segundo o que o versículo 2 nos diz é, antes tem o seu prazer. O prazer aqui é a felicidade também, algo que é real. Prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Consideremos cada escolha que fazemos como um passo dado. E passo a passo nós vamos numa direção. Né? Tem um ditado que diz assim que uma caminhada de 1000 léguas começa com o primeiro passo. Então assim, cada passo que damos é em direção a alguma coisa, a algum lugar, a alguma pessoa. Então as decisões que tomamos são passos. Para onde os nossos passos, para onde as nossas decisões estão a nos levar? É hora de refletir sobre isso. O segundo ponto, né, que eu quero ressaltar aqui é que para sermos felizes devemos ser prósperos. Olha o que o versículo 3 diz. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. A palavra prosperidade, ela tem sido muito mal utilizada por igrejas, por meios de comunicação, até mesmo formando uma determinada teologia chamada teologia da prosperidade. Muito cuidado com isso, devemos tomar um cuidado muito grande. A palavra prosperidade foi atribuída o conceito, a ideia de dinheiro ou de muito dinheiro, de riquezas humanas ou de ausência de enfermidade. Eu pergunto, ora, se vivemos um tempo onde a pandemia que está matando gente, falamos de prosperidade nesse tempo? Falamos sobre cura nesse tempo porque não se curam todas as pessoas? Ora, Jesus não curou todos os enfermos da sua época. Jesus não ressuscitou todos os mortos. Jesus, ele fez o que fez para a glória de Deus, para que fosse revelado nele e as pessoas pudessem crer a revelação plena de que Deus estava fazendo a reconciliação com o mundo. E eu gosto muito do Evangelho de João, que não chama tanto os milagres de milagres, chama os milagres de sinais. Jesus fazia sinais que apontavam para o reino eterno da salvação. A grande questão é que a Bíblia ensina para a gente que a prosperidade é muito maior do que dinheiro. Prosperidade não é só dinheiro, engloba ações, engloba atitude, engloba o estado que nós nos encontramos. Podemos ter muito dinheiro e não sermos prósperos.
Há quantas pessoas com muito dinheiro, milionários, que tiraram as suas vidas? Ou que já pensaram nisso? Ora, também é passo que eu dou em direção a Jesus. Cada passo que eu dou em direção a Jesus Cristo, há felicidade plena, há prosperidade na minha vida. Entendamos isso. Isso é crescimento pessoal, espiritual, felicidade plena. Meus irmãos, amigos, quem nos acompanha nesse momento, onde você estiver, entenda isso. Precisamos estar plantados junto ao ribeiro de águas. Aquela árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ela não depende, por exemplo, que se está chovendo ou se não está. Ela depende da água que ali passa. As suas raízes estão lá embaixo, alimentando-se. Ora, Jesus é a nossa água da vida. Ele é a água da vida. É interessante que, para sermos bem-sucedidos, não tem muito a ver com... aliás, tem muito mais a ver, vamos assim dizer, com dar fruto. Tem muito mais a ver com não ficar com a folha murcha. Há pessoas que têm tudo e não têm nada. E precisamos parar de reagir e agir. A felicidade aqui tem a ver com ação. A árvore plantada junto ao ribeiro, ela dá o fruto na estação certa. Ok? Há tempo que é dar fruto e há tempo que é dar flores, por exemplo. Há tempo em que a árvore perde as folhas. Há tempo que a árvore tem as suas folhas novas. Se estamos plantados junto ao ribeiro, teremos as estações certas na nossa vida e isso trará paz, e isso trará esperança, e isso trará prosperidade, no sentido mais amplo da palavra e bíblico da palavra. Como é que a gente pode fazer isso? Isaías, no capítulo 61, versículos de 1 a 3, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Novamente a figura da árvore, e agora um carvalho que serve ao Senhor, que serve as pessoas, que olha com amor, que olha com misericórdia a quem está ao seu redor. E por fim, o texto bíblico no Salmo 1 nos ensina que para sermos felizes precisamos valorizar cada passo que já foi dado na nossa história. E a Bíblia diz assim no versículo 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A ansiedade, por exemplo, nunca nos ajudou com nada, nunca levou ninguém a resolver os seus problemas. Pelo contrário, a ansiedade sempre traz enfermidade à alma. A Bíblia diz, não estejais ansiosos por coisa alguma, mas devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Lembramos ou precisamos lembrar daquilo que já aconteceu na nossa vida, daquilo que Deus já fez em nossas vidas. Podemos ter dúvidas hoje? Podemos. Podemos passar por momentos difíceis? Podemos. Podemos, por exemplo, ter um sofrimento, angústia e passar até por uma questão de enfermidade na alma? Podemos, porque somos humanos e não podemos julgar o coração do outro, não podemos julgar a experiência do outro. Muitas vezes nós nem entendemos o que se passa dentro de nós mesmos, quanto mais o que passa no coração do outro. Mas a grande questão aqui é alguns princípios bíblicos que precisam ser sempre lembrados em nossas vidas. Não queremos ou não queiramos que tudo seja solucionado, por exemplo, para depois sermos felizes. Porque há gente que é assim. Primeiro eu quero organizar tudo. Primeiro eu quero resolver todos os problemas e então serei feliz. Sabe quando isso vai acontecer? Nessa terra, nessa vida? Nunca. E eu não estou sendo aqui alguém pessimista, não. Estou apenas constatando factos que não há como, nesta vida, não termos problemas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo,
porque eu venci o mundo. Teremos problemas, teremos aflições. Não podemos dizer assim, ah não, quando não tiver problema, então eu vou ser feliz. Eu estou me preparando para um dia ser feliz. Gente, essa felicidade plena só no céu. Só no céu. Aqui precisamos ter a felicidade, vivermos felizes com aquilo que Deus já tem nos dado. Olha para a sua vida, valoriza aquilo que Deus já tem feito, aquilo que Deus tem dado, e não estou falando de questões materiais apenas. Olha para a tua casa, olha para a tua família, olha para a tua vida, a provisão que Deus tem dado. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é o que diz o versículo 1 do Salmo 23. O Senhor é aquele que cuida da gente. Seja feliz, passo a passo, dê o passo pela fé, assim como uma criança, por exemplo, quando consegue dar os primeiros passos. Já viu aquela? É exatamente isso. Essa figura linda. Uma criança começa a dar o primeiro passo, começa a dar o segundo passo e cai. E quando uma criança cai após o primeiro e o segundo passo, o que que os pais fazem? O que que os avós fazem? Eles jogam a criança fora. Não. Eles se alegram, eles vibram e eles desafiam. Vamos lá, vamos de novo. E é assim que acontece. Nós precisamos vibrar de alegria com cada passo que temos dado ou com cada passo que já demos. A Bíblia diz que o Senhor aprova, conhece o caminho do justo. Então, sejamos felizes plenamente na presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. Há uma promessa, Jesus está conosco, ele andou com os discípulos de Emaús, lado a lado, abriu-lhes os olhos, ele está conosco hoje, ele está com a gente e é possível ser feliz. Isso não é demagogia, isso não é uma palavra de incentivo em tempo de quarentena, isso é uma verdade, é a verdade que precisamos proclamar. Ser feliz é o tema dessa mensagem. Ser feliz é possível, porque Deus está conosco. Não procura a felicidade dentro de ti mesmo. Cuidado com isso. Não, a felicidade verdadeira vem do Senhor. É possível ser feliz, sim, porque o Senhor está conosco. Não porque nós podemos ser por nós mesmos. Para sermos felizes, lembra das 3 coisas. Façamos as escolhas certas. E se já tomamos escolhas, fizemos escolhas erradas, tomamos decisões erradas, é tempo de acertar isso, ok? Segundo, sejamos prósperos. Próspero no sentido amplo da palavra aqui, que é dar o fruto na estação certa, ter a questão da perenidade, ou seja, estamos no ribeiro, não ficamos ansiosos. Terceiro, valorizemos cada passo que já foi dado. Traz à memória aquilo que traz esperança. Ser feliz e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.